Bom dia, seja bem-vindo ao programa Ciência em Movimento. Hoje, a segunda parte da nossa entrevista com o professor Gonçalo Apolinário, na nossa pauta Biotecnologia na UENF, o empreendedorismo biotecnológico. Seja bem-vindo, estamos começando uma nova edição do programa Ciência em Movimento. Fique com a gente volta já. Seu negócio teve que fechar as portas? Tá difícil anunciar a venda pela internet? Calma, nós podemos te ajudar. Invista na divulgação dos seus produtos. Nossa equipe é especializada em fotos para a internet. Alavanque suas vendas no iFood, na Uber Eats, no Instagram, no Facebook e outras redes sociais. Com a Érica Massi Fotografia, fica mais difícil resistir ao seu serviço de delivery. Fale com a gente. A Érica Massi Fotografia tem pacotes promocionais para você. TV Petrópolis ao vivo no Instagram. Estamos de volta com o programa Ciência em Movimento, na segunda parte da entrevista com o professor Gonçalo Apolinário, que é graduado em Agronomia na Universidade Federal de Viçosa, mestre em Genética e Biologia Molecular pela Unicamp, doutor em Biociências e Biotecnologia pela Universidade Estadual do Norte Fluminense e pós-doutorado em Genética e Biologia Integrativa pela Universidade de Harvard. Obrigado, professor Gonçalo, mais uma vez pela sua disponibilidade. A gente começou a fechar a entrevista da semana passada sobre justamente essa questão do empreendedorismo biotecnológico na Universidade do Norte Fluminense, em particular na Universidade Estadual do Norte Fluminense, e aí estava comentando um pouco das empresas que começaram a surgir e da necessidade de formação do estudante. Você comentava que a gente sempre foi educado a estudar para conseguir um emprego, e de repente a sociedade muda, o mundo muda, e a gente estuda para gerar emprego. Eu queria que você retomasse um pouco essa questão das startups de biotecnologia aí do Norte Fluminense, e falasse um pouco hoje quais são as dificuldades, vamos dizer assim, porque a gente comentou também a questão de fixação dessas empresas dentro da cidade ou dentro da região, até porque muitas delas acabam surgindo localmente, mas saem para outras cidades. Quais são as dificuldades hoje, as forças e as fraquezas para as bio-startups se estabelecerem em campo? Bom, vamos falar primeiro das forças. As forças que a gente tem, porque a gente tem sempre que começar pelo lado bom para a gente se animar, né? Então, nós temos um lado muito favorável, que é a Universidade Estadual do Norte Fluminense, diferente da maioria das universidades do Brasil, ela já nasceu com um viés de pesquisa e tecnologia muito fortes. Acho que Darcy Ribeiro, junto com a equipe que o apoiou, eles tinham essa visão. Colocaram uma universidade de base fortemente tecnológica no norte fluminense, uma região demograficamente pobre e economicamente pouco desenvolvida na ocasião. Então a ideia era essa mesmo, trazer o conhecimento para que esse conhecimento gerasse competências e essas competências mudassem a realidade econômica da região. A universidade nasceu com essa vocação, por isso ela tem um número tão alto de mestrandos, doutorandos e de pesquisas que podem impactar a vida das pessoas.
O desafio que a gente tem enfrentado agora, mas que já era uma proposta dessa universidade, é de transportar essas descobertas, transformar esses conhecimentos em invenções e essas invenções em empresas que de fato mudem o cenário. A força que a gente tem é de ter muitas pesquisas e muita gente competente hoje no Norte Fluminense para fazer isso. O desafio que a gente enfrenta é que a cultura do brasileiro de empreendedor é um empreendedor de mercado normalmente pouco associado à tecnologia. Hoje no Brasil, quem empreende, as pessoas empreendem por desespero. Empreendem porque perderam seu emprego, aí ele abre uma barraquinha de cachorro-quente, começa a fazer empada, começa a fazer pão. Alguns até conseguem ser bem-sucedidos, mas a esmagadora maioria fracassa. Fracassa carregando consigo uma dificuldade enorme dos investimentos, de dívidas, de sacrifícios familiares. Então, a formação para o empreendedorismo ainda é precária em todas as áreas, e isso a gente precisa mexer. Esse é o desafio que atualmente a Universidade Estadual do Norte Fluminense está enfrentando, que é oferecer capacitação e competência para empreender as pessoas que têm competência para fazê-lo. Quando nós conseguimos fazer isso, aí surge o empreendedorismo por competência ou empreendedorismo por base tecnológica. Essa é a ponte que nós estamos atravessando agora, entre a ciência e a tecnologia. Então, nós vamos gerar os produtos de mercado. As nossas fraquezas, acho que é o cenário econômico, é um deles, ou seja, o país inteiro está enfrentando, que nós sabemos o que estamos enfrentando, mas isso é... Bom, primeiro vai passar. E para passar, justamente, é com esse conjunto de novas invenções. Se, por um lado, é difícil você trazer uma empresa muito grande para o Norte Fluminense, fazer nascer uma empresa no Norte Fluminense já é mais fácil, especialmente quando você já tem a competência instalada. Porque para nascer as empresas custam pouco. Você pode investir em muitas delas, e se algumas forem bem-sucedidas, essas já vão justificar todo o investimento, gerando empregos. E aí elas já nasceram aqui, tendem a ficar aqui, podem até abrir filiais, etc. Mas as empresas de base tecnológica têm uma outra força também. Elas não precisam de uma estrutura tão grande. Quando eu invento ou desenvolvo um novo inoculante que faça as plantas crescerem mais, eu posso multiplicar tudo isso aqui e distribuir para o país inteiro. Então, essa é uma vantagem das empresas de base tecnológica. É diferente de uma empresa como uma fábrica de automóveis, onde ela tem que estar perto das fontes, perto dos empregados qualificados. Aqui não, tecnologia, por isso startup é um grande investimento. Quando a gente fala assim, empresas de base tecnológica, são empresas novas, com produtos novos, e atrelada a isso, normalmente temos propriedades intelectuais, seja ela de direito autoral, seja ela de produtos industriais, de know-how, de segredo industrial, questão sui generis, e aí como é que está hoje essa questão de cultivares, né? Como é que está hoje essa questão de propriedade intelectual em campos atrelado às empresas de startup? Bom, essa questão é muito importante. Vamos à definição primeiro. O que é a propriedade intelectual? Eu tenho uma ideia e antes de começar a comercializá-la, é bom que eu proteja. Digo, olha, fui eu que inventei isso. Com base nisso, eu não permito que outras empresas, eventualmente muito maiores, se apropriem daquilo e comecem a produzir. Então, imagine alguém que inventasse hoje a cura para a Covid. Se esse indivíduo não proteger, então ele vai, inventa isso, abre uma empresa, começa a comercializar, vem uma mega empresa internacional e se apropria daquilo e começa a fazer. Seria um desestímulo ao surgimento de novas empresas. Por isso é tão interessante para a sociedade que exista a propriedade intelectual, que existam as patentes, para estimular os inventores a inventar, a registrar e a gerar produtos, porque eles vão ter a certeza de que vai valer a pena, senão eles vão sempre perder a corrida por quem já está instalado. Então, é necessário para o surgimento de startups. É muito bom que, após inventar alguma coisa, seja depositada a patente. É um desafio, mas isso está melhorando. Antes nós levávamos 10 anos para ter uma patente concedida. Hoje isso já caiu para 2 anos. Na área de biotecnologia você consegue em 2 anos uma patente. Legal. Então isso é muito bom. Mas também é uma cultura que as pessoas não têm. As pessoas que estudam, os pesquisadores ainda têm, no Brasil, de maneira geral,
um foco muito grande em divulgar as suas descobertas, mas muitas vezes são desatentos em proteger a invenção que poderia decorrer dela. E o resultado é que tem muitas empresas no exterior que ficam vigiando as nossas pesquisas para pegar as nossas descobertas, transformar em patentes e depois vender o produto para a gente cobrando royalties. Essa mudança exige também formação dos nossos profissionais em todas as áreas para proteger seus inventos, que são as formações em propriedade intelectual e propriedade industrial. Bom, a gente já vai falar então, já na sequência, sobre o Simpósio de Empreendedorismo e Inovação em Biotecnologia, que tem tudo a ver com o que nós estamos falando nesse programa. Vamos fazer um breve intervalo e continuamos a entrevista com o professor Gonçalo Apolinário. Fique com a gente volta já. Seu negócio teve que fechar as portas? Tá difícil anunciar a venda pela internet? Calma, nós podemos te ajudar. Invista na divulgação dos seus produtos. Nossa equipe é especializada em fotos para a internet. Alavanque suas vendas no iFood, na Uber Eats, no Instagram, no Facebook e outras redes sociais. Com a Érica Massi Fotografia, fica mais difícil resistir ao seu serviço de delivery. Fale com a gente. A Érica Massi Fotografia tem pacotes promocionais para você. TV Petrópolis ao vivo no Instagram. Estamos de volta ao programa Ciência em Movimento, de volta à TV Petrópolis. Estamos entrevistando o professor Gonçalo Apolinário. Estamos falando sobre empreendedorismo em biotecnologia e do ambiente de inovação do Norte Fluminense. Professor Gonçalo Apolinário, a gente estava conversando antes sobre essa questão de startups, desse ambiente de inovação em biotecnologia. E vai ter o evento aí que é o Simpósio de Empreendedorismo e Inovação em Biotecnologia, um evento técnico-científico destinado a potencializar as ações de inovação e empreendedorismo em biotecnologia. Bom, queria que você falasse um pouco a respeito desse evento tão importante aí para o setor de biotecnologia. Bom, sem dúvida, esse evento vem atender uma demanda que a gente tem na região. Na verdade, é uma carência que todo mundo percebe. Quando nós começamos a ouvir que tem surgido empresa, nós falamos, como surge uma empresa dessa? Qual é a facilidade? Quais as dificuldades? Como o indivíduo tem que começar a pensar para nascer dentro de uma empresa dessa? Então, nós tivemos a oportunidade de participar do grupo que está organizando um simpósio. Esse simpósio tem uma dinâmica diferente, porque ele tem foco na transferência de conhecimento de maneira informal. Então, os pesquisadores, graças à tecnologia, o evento vai ser todo transmitido online. Então, nós teremos pesquisadores, empresários, gestores de diferentes regiões do país entrando online e falando durante 20 minutos sobre cada um dos aspectos que eu vou explicar em seguida. Olha só, a gente vai começar. Primeiro de tudo, nós vamos ter o diretor de tecnologia da FAPERJ fazendo a abertura e dizendo quais são os mecanismos facilitadores, os investimentos que eles têm dado para permitir que alguém que tenha vontade de empreender em biotecnologia, que o faça. Existe apoio, existe dinheiro para te ajudar nisso. Em seguida, nós vamos ter a doutora Mariana Bottino, que é coordenadora e CEO, e gestora do portal Cientista Empreendedor, onde ela vai discutir quais são os desafios que um cientista vai ter que enfrentar para se tornar um empreendedor. Porque uma coisa é a cabeça de cientista, outra coisa é a cabeça de empresário.
e você aprender todos esses passos, ela vai mostrar isso, porque é a área dela de estudo e de interação, essa formação das pessoas para migrarem da ciência em direção à tecnologia. Depois entra o Dr. Luciano Avalone, que é pesquisador da Federal do ABC, em São Paulo, mas é coordenador do portal Protagonista Empreendedor, onde ele já vai apresentar um cenário de como estão as startups e as empresas de biotecnologia no Brasil. Onde elas estão, quantas pessoas têm, como eles têm trabalhado, para a gente ter um cenário de como isso está no país. Em seguida, entra um bloco dos mecanismos facilitadores. Entra o Dr. Eduardo Pereira, Carlos Eduardo Pereira, que é diretor de operações da Embrapi, um fundo nacional de apoio à parceria entre empresas que queiram desenvolver novos produtos se associando às instituições de pesquisa. Para que a empresa não precise contratar ou criar laboratórios de pesquisa, elas podem investir nas instituições que já existem. E assim todo mundo sai ganhando, porque lá já tem os especialistas e a empresa tem as demandas. Em seguida vai entrar o diretor da Tec Campus, presidente da Tec Campus, que vai mostrar como um incubador de empresas pode facilitar a vida de uma startup para que ela surja dentro de um ambiente incubado, de um ambiente protegido, com todos os treinamentos, apoios necessários. E para fechar esse primeiro bloco, nós teremos Henrique da Hora, doutor Henrique da Hora. Em seguida, vai entrar o doutor João Ventura, que atua mostrando como as empresas pequenas captam dinheiro de investidores nacionais e internacionais para poderem crescer. Às vezes você tem uma ideia ótima, você tem um produto ótimo, você precisa de R$ 1 milhão para começar e você não tem. Se você se endividar para fazer isso, você quebra. Como fazer? Existem pessoas dispostas a colocar dinheiro na sua empresa e virar seu sócio. Ele faz essa junção, ele tem um portfólio de mais de R$ 1 bilhão para esse tipo de investimentos e vai mostrar como fazer isso. E aí, todo mundo já vai ter visto como estão as startups, as dificuldades, como é legal, quais são os mecanismos facilitadores. Mas fica a curiosidade, como é uma startup? Como é fazer isso? Como é essa experiência? Tem alguém para contar para a gente? Então nós vamos ter um segundo bloco no período da tarde, que é o painel Startups Inovadoras em Biotecnologia. E tem empresas realmente muito interessantes. Nós teremos, por exemplo, uma empresa que é a Bioin, que usa impressoras 3D para fazer impressão de tecidos humanos. Caramba. Por exemplo, eles produzem colágeno impresso com impressora 3D. Então, você imagina no futuro, quando você precisar de uma peça de colágeno para uma determinada cirurgia, você já vai fazer com base nas tomografias daquele indivíduo para ter exatamente o formato necessário impresso 3D. Uma outra empresa, que é a Pluricell, trabalha com células-tronco para fazer terapia genética, ou seja, recuperar tecido utilizando célula-tronco. Nessa empresa, eles estão focados em recuperação de tecidos cardíacos. Ou seja, a pessoa teve um problema cardíaco, você utiliza a célula-tronco para regenerar aquela área que foi perdida. É uma empresa também. Na área ambiental, nós temos a Biosolvit, que desenvolve produtos para sequestrar compostos tóxicos do ambiente. Ou seja, houve um derramamento de petróleo, eles têm determinados polímeros que sequestram esses materiais. Existe outra empresa chamada Regenera Moléculas do Mar, onde ela pesquisa nos organismos marinhos novos produtos ativos para desenvolvimento de tratamentos, tanto na medicina quanto de interesse industrial. Nós teremos a Genobiomas, que isola micro-organismos a partir do trato digestivo de animais, para selecionar micro-organismos benéficos e utilizar como probióticos para aumentar o ganho de peso desses animais com a mesma quantidade de ração. Nós teremos a Rio Norte Sementes, que é daqui de Campos, e que desenvolve sementes apropriadas ao norte fluminense, que já está no mercado, essa empresa também. Nós teremos o Laboratório da Cerveja de Belo Horizonte, onde são pesquisadores da área de microbiologia, que desenvolvem novas leveduras específicas para quem tem cervejarias artesanais. E também fazem o controle do processo de fermentação, monitorando esses micro-organismos. Teremos a empresa Rubian Extratos, que isola biocompostos, compostos de interesse medicinal ou para a área de cosmético a partir de plantas e de micro-organismos. Esse pessoal é da Unicamp, São Paulo, Rubian Extratos. E também a Mancha Orgânica, que é uma empresa que isola pigmentos, corantes, a partir de plantas e micro-organismos, principalmente plantas, frutas, flores,
para a produção de tintas que sejam orgânicas e atóxicas, ou seja, que não sejam tóxicas, para vender para as crianças. Isso já está no mercado, é uma coleção de tintas para crianças baseada em pigmentos em tintas isolados de flores e folhas. Então, com esse cenário, só fechando, eles vão contar a experiência deles. Isso que é a ideia, é contar a experiência. Para se inscrever no evento, como é que faz? O evento é pago? Como é que é o processo de inscrição? Você entra no site, existe um site, se você digitar na Congress, sem o E no final, seria Congresso, mas sem o O no final, congress.me, lá você vai encontrar o SEI Biotech. Ou simplesmente você digitar SEI Biotech, Simpósio Biotecnologia no Google, já vai aparecer para você. Esse é o primeiro evento do simpósio? Ou já teve outras edições? Nós tínhamos, nas edições presenciais, nós tínhamos no primeiro semestre o simpósio de inovação e propriedade intelectual, e no segundo semestre nós já tínhamos passado o de empreendedorismo em biotecnologia. Mas agora, com a oportunidade de fazer os eventos online, a gente permite que pessoas de diferentes regiões participem. Então nós fazemos um evento maior, esse simpósio de empreendedorismo e inovação. Por isso ele é o segundo, tem o apoio da Universidade Estadual do Norte Fluminense, da Tec Campus e desse grande número de empresas parceiras que vão participar do evento. Parabéns pelo trabalho aí no Norte Fluminense, na UENF. Assim, a gente fica impressionado com a riqueza que nós temos aqui na área de ciência e tecnologia, não é pouco. E o contato que as pessoas podem fazer para entrar em contato com a UENF e com o Departamento de Biotecnologia. Bom, acho que o melhor caminho, você pode visitar o site, muito interessante, você visitar o site da UENF, mas existe o Programa de Biotecnologia Vegetal, que é o PGBV, Pós-Graduação Biotecnologia Vegetal. Você digitar nos buscadores Biotecnologia Vegetal, UENF, você já vai entrar no nosso site. Lá tem o contato de todos os pesquisadores, as áreas com as quais eles trabalham, e se você se tem interessado, tem o e-mail deles para você mandar uma mensagem, inclusive o meu, gonçalos@uenf.br. Muito obrigado, professor, pela sua entrevista, pelo trabalho que vocês estão fazendo aí. Fico muito feliz de estar entrevistando vocês aí no Norte Fluminense e sabendo o que vocês estão fazendo por aí deixa a gente muito mais feliz e, assim, de certa maneira, esperançoso com tudo isso que a gente está vivendo. Muito obrigado aí pela sua entrevista, agradecer a todos pela audiência. Um grande abraço a todos, nos vemos em breve. Até lá, um forte abraço. Tchau. Um abraço, tchau, tchau.